Boa tarde a todos. Sou a Violeta Rodrigues Aguiar. Faço parte do programa de pós-graduação em odontologia pela URGS. Estou no momento terminando, né, o doutorado. E trabalho 20 horas como apoiadora regional de gestão no Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul, do COSEMES Rio Grande do Sul. Queria de antemão agradecer às alunas e à professora Camila pelo convite para falar de um tema que tenho estudado durante a pós-graduação e é tema, inclusive, da minha tese. E me sinto muito grata e honrada pelo convite, poder compartilhar um pouco do estudo aqui com vocês no âmbito da gestão dentro do Sistema Único de Saúde, mais especificamente sobre o tema tomada de decisão dos gestores municipais de saúde do Rio Grande do Sul, que é o tema da minha tese, mas é a realidade de todos os gestores do país. Então, o nosso encontro, como falei anteriormente, se intitula Tomada de Decisão do Gestor Municipal no âmbito do Sistema Único de Saúde, e esse convite de você se deu pela disciplina de da pós-graduação, a disciplina de Planejamento e Políticas Públicas na Saúde Bucal Coletiva. O objetivo do nosso encontro, e que eu espero que até o término do encontro gere e a gente alcance esses objetivos, mas o objetivo geral é estimular a reflexão de vocês, discentes, sobre a importância da tomada de decisão na gestão pública em saúde, né, no âmbito do SUS, e as lacunas do conhecimento. Então, com foco na pesquisa sobre o tema. Os objetivos específicos, a gente pretende aproximar vocês dos conceitos e dos fatores que permeiam o processo de tomada de decisão no âmbito do Sistema Único, mas principalmente despertar em vocês e aproximar vocês das lacunas de pesquisa e de conhecimento que existe em relação a esse tema dentro do planejamento do Sistema Único de Saúde. Então, quais serão os pontos que nós iremos abordar? Inicialmente, a gente vai contextualizar um pouco o tema, resgatando alguns conceitos acerca de planejamento e gestão no SUS, na saúde pública. Depois nós vamos chegar, propriamente dito, no conceito de tomada de decisão. Vamos passar pelos instrumentos de planejamento e gestão, os instrumentos orçamentários, os instrumentos que legitimamente deveriam ser utilizados para a tomada de decisão no Sistema Único de Saúde. Depois chegaremos a conhecimento das lacunas de pesquisa que, porventura, possam interessar vocês, os desafios e perspectivas na pesquisa, na pós-graduação. Depois a gente tem uma atividade que eu gostaria de propor a vocês ao término da aula, né? E aí a professora Camila vai avaliar se procede ou não. E vou aguardar o feedback de vocês desse nosso encontro, que infelizmente não pode ser presencial, mas nem de forma síncrona, mas que eu quero receber esse feedback de vocês sobre o tema. Então, não existe a possibilidade de nós falarmos sobre a tomada de decisão sem falarmos da gestão da saúde. E não existe gestão da saúde, saúde pública, sem pensarmos em planejamento e saúde. Planejamento, ele é o pilar mais importante, é por ele que são feitas avaliações, que são feitas propostas, que é feito monitoramento, que é feito um trabalho coletivo em prol da saúde pública. Se a gente for falar em planejamento, é importante resgatar que esse planejamento ele pode ser normativo, ou conhecido como tradicional, ou ele pode ser estratégico,
E aí, qual que é a diferença para a gente revisitar, né? O normativo é aquele que até em certo ponto ele é visto como mais simples, ele pode ser partir de um gestor, de um ator que compõe, por exemplo, uma secretaria de saúde, ou, por exemplo, um setor, uma área técnica, enfim. Ou ele pode ser estratégico, que daí ele tende a ser um pouco mais complexo, mas ele é participativo e ele tem vários atores envolvidos para a execução desse planejamento. Então, se a gente for pensar numa secretaria de saúde, a gente pode pensar que o normativo viria, por exemplo, de uma área técnica como uma assessoria de planejamento, um ator, ou 2 atores, e o planejamento estratégico seria aquele momento que eu convocaria todas as áreas técnicas, convocaria o controle social para planejar a gestão a nível municipal. E aí, dentro do planejamento, vai ter um momento em que nós vamos chegar na tomada de decisão, que é o tema do nosso encontro hoje. Isso é tão claro que já foi trazido por Leonardo Seck, em 2013, em que este autor ele constituiu e escreveu sobre, dissertou sobre, o ciclo das políticas públicas ou do planejamento das políticas ou programas públicos. E aí ele traz a tomada de decisão dentro deste ciclo que ele concebeu. Então, dentro do ciclo do planejamento das políticas e programas públicos, o que é importante também relembrar? Que, para quem não conhece, né, aproveitar para conhecer, para quem já ouviu falar, para relembrar. Primeiro, no primeiro momento, a equipe técnica da Secretaria de Saúde, ela identifica um problema. Então, por exemplo, vamos tentar fazer uma analogia com a prática. Um determinado município percebe um maior número de casos de transmissão vertical de sífilis no município. Então, de casos novos, tem aumentado a incidência, digamos, de transmissão vertical de sífilis em determinado município. Bom, então, aquela equipe da Secretaria Municipal de Saúde identificou um problema. Depois, ele forma uma agenda para colocar esse problema como pauta, né? Então, para formar essa agenda, normalmente a Secretaria Municipal de Saúde, ela convida outros atores. Então, ela convida as pessoas os trabalhadores e equipe técnica de expertise interna da Secretaria Municipal de Saúde, mas que aí provavelmente seria alguém da vigilância em saúde, da área técnica das ISTs, nesse exemplo que eu estou falando. E daqui a pouco convidaria alguns professores da medicina, da enfermagem, de outros cursos de uma instituição de nível superior. Então, identifica o problema, forma uma agenda para colocar esse assunto em pauta. Se pensa em alternativas para resolver este problema. Então, bom, vamos qualificar o pré-natal, vamos aumentar a busca ativa, a testagem do parceiro, nesse exemplo hipotético aqui que a Violeta está falando. Então, se formulam alternativas, e aí o exemplo que eu falei do problema seria transmissão vertical de sífilis. E aí, depois de se formular alternativas, vai chegar no momento em que vai se tomar a decisão. Bom, dentre todas as alternativas, a gente vai trabalhar com todas concomitante, ou nós vamos utilizar algumas ações e vamos avaliar. Então, se toma a decisão de quais alternativas vão ser implementadas. Se implementa, né, em um determinado período que essa equipe planejou, se avalia os resultados alcançados com essas alternativas, essas ações implementadas. Daqui a pouco é implementado um programa, é qualificada uma política ou é instituída uma política, daqui a pouco aquele município não tem. E aí se avalia, depois da avaliação, se o programa ele vai ser extinto ou ele vai ser mantido, tá? Mas por se tratar de um ciclo, ele acaba colocando um momento de extinção, mas a gente sabe que isso depende de cada realidade, de cada município, e essa extinção, como eu falei, ela pode não acontecer. Esse programa implementado, ele pode continuar e ser avaliado posteriormente. E por que nós estamos falando na tomada de decisão em nível municipal? Porque desde as normas operacionais básicas do Sistema Único de Saúde, foi instituído que a gestão, e dentro das próprias diretrizes do Sistema Único de Saúde, foi instituído que a gestão ela seria de uma forma descentralizada.
E aonde acontece a potência máxima e a gestão máxima do Sistema Único de Saúde é no âmbito municipal. É ali que todos os gestores, isso é importante que vocês tenham ciência, todos os gestores municipais, eles têm a responsabilidade sanitária sobre o território. E um território mais adscrito, mais restrito. Então, todos os municípios, por exemplo, eles têm gestão plena da atenção primária em saúde. Depois, o que vai modificar, ele vai ter gestão da média complexidade e da hospitalar, que isso, por exemplo, no Rio Grande do Sul, mas em todo o país, são poucos municípios que têm normalmente capitais e municípios de grande porte. Então, passado esse momento inicial que nós falamos sobre, contextualizamos, né? Falamos um pouquinho do porquê deste tema dentro do planejamento e da gestão do SUS. Entendemos que ele está inserido dentro de um ciclo de políticas públicas. Também relembramos o que abrange o planejamento estratégico, o que abrange o planejamento normativo. Nós chegaremos na tomada de decisão propriamente dita. E existem várias definições sobre tomada de decisão, mas gosto muito dessa referência dos professores da USP, professor Tanaka e Tamaki. Então, a tomada de decisão é uma responsabilidade e uma competência formal do gestor em saúde, além das informações obtidas no processo avaliativo. Utiliza também seu conhecimento pessoal, que possui referências técnicas, políticas, institucionais, sociais, culturais, entre outras. Utiliza a percepção que tem de um problema, forma uma convicção e toma uma decisão, daí mobilizando recursos necessários. Só por essa definição a gente vê a complexidade que é o tema tomada de decisão. Depois de passar pelo conceito, é importante que vocês estejam a par do que legalmente, né, dentro da legislação do SUS, deveria ser utilizado para a tomada de decisão. Dentro do Sistema Único de Saúde, existem instrumentos de planejamento e gestão. E esses instrumentos são o Plano Municipal de Saúde, a Programação Anual de Saúde e o Relatório de Gestão. O Plano Municipal de Saúde, ele é construído, proposto a cada 4 anos. O relatório de gestão, ele é apresentado a cada quadrimestre e a programação anual, ela é revisitada, como o nome já diz, a cada ano. Então, o plano municipal, por que esses instrumentos, eles são os que legitimamente deveriam ser utilizados para a tomada de decisão? Porque eles são os instrumentos legais de planejamento no âmbito do SUS. Também lembrando vocês, o Plano Municipal de Saúde é aquele documento onde a Secretaria Municipal de Saúde coloca o diagnóstico das condições de saúde dos seus munícipes, coloca as vulnerabilidades, aponta quais são os perfis epidemiológicos da população, e a partir desse diagnóstico ele consegue, né, inferir quais são as políticas e ações que deveriam ser priorizadas. Já a programação anual de saúde, ela detalha o que é colocado no plano, e aí ela coloca metas e coloca um prazo para almejar aquela meta a cada ano. Por isso que ela é anual, porque a cada ano ela pode ser revista, a meta ela pode ser mudada depois da avaliação feita. E o relatório de gestão é aquele momento a cada quadrimestre, como eu falei anteriormente, que é apresentado normalmente na Câmara dos Vereadores, com uma audiência aberta também, né, seja virtualmente ou presencialmente, com um número limitado de participação social. E é bem importante, né, que dentro dos instrumentos de gestão, como eu falei, esses instrumentos ele perpassem e passem, por isso que as secretarias municipais de saúde têm que apresentar para o Conselho Municipal de Saúde. No entanto, eu trago 2 resultados aqui de pesquisas para vocês, do que avaliam o quanto o Plano Municipal de Saúde está sendo utilizado, ou em que momento o Plano de Saúde, o Plano Municipal de Saúde está nos municípios gaúchos. Esse é o segundo estudo que eu vou mostrar para vocês. No primeiro aqui, é um estudo
da Alexandra e do Mico, avaliando a situação, tá, dos planos municipais de saúde no estado de São Paulo. Então, eles avaliaram aqui 4 municípios do estado, e aí avaliaram se esses planos, eles traziam essas características. Se eles identificavam as necessidades de saúde da população, se eles traziam os aspectos sanitários e moradia e saneamento da população, perfil de morbimortalidade, que eu falei anteriormente, né, que no plano deve trazer o perfil epidemiológico da população, e a quantificação da utilização da rede de atenção à saúde. Nesse estudo, eles perceberam que um determinado município, por exemplo, não trazia dentro do diagnóstico as características de saneamento e moradia da população. Então, nesse artigo, eles fazem várias críticas sobre como os planos municipais de saúde são construídos em determinados municípios. Um outro estudo que eu queria trazer para vocês é em relação a uma avaliação que foi feita pelo Estado da situação dos planos municipais de saúde do Estado do Rio Grande do Sul, de 2018 a 2021. Então, eles colocaram uma caracterização com base nos dados no DigiSUS, porque, para quem não sabe, hoje o município ele constrói, então, um plano municipal de saúde de forma participativa, preferencialmente, né? Com um planejamento estratégico, e ele deve inserir num sistema de informação que é chamado DigiSUS. E aí eles mostraram nesse estudo, nessa avaliação, com dados de junho de 2020, que nós estávamos naquele momento já em 2020, ou seja, tinham passado 3 anos da gestão, e só tinha quase 60% dos municípios com os seus planos municipais de saúde aprovados. O que quer dizer isso? Tinha passado pela avaliação do Conselho Municipal de Saúde, tinha sido apresentado. Quase 5% ainda estava em análise do Conselho Municipal de Saúde, 18% em elaboração ainda e 17% com status ainda de não iniciado. Então, veja o quanto esses instrumentos, é isso que eu quero mostrar para vocês, ainda estão sendo subutilizados na medida que legalmente, legitimamente, seriam os instrumentos norteadores do planejamento e da gestão no âmbito do SUS. Tá? E aí, falando no nível municipal, mas a esfera estadual da gestão também tem que fazer um plano estadual de saúde, da mesma forma, nacionalmente. Um outro item importante, um outro assunto importante para vocês se apropriarem, é dos instrumentos orçamentários no âmbito do SUS. Porque a gente não consegue planejar, a gente só sabendo os instrumentos de planejamento, sem pensar no recurso que nós vamos utilizar para planejar. Então, de forma análoga, o plano plurianual fica mais restrito, então, à Secretaria da Fazenda do município, e a lei das diretrizes orçamentárias também, e a lei orçamentária anual também. Então, aqueles outros instrumentos que eu falei, eles ficam mais com a Secretaria da Saúde e esses com a Secretaria da Fazenda. Então, é super importante que a Secretaria da Fazenda e a Secretaria da Saúde dialoguem para construir as políticas, sejam elas de saúde, no caso aqui nós estamos falando de saúde, mas as outras políticas das outras áreas do município. Então, o plano plurianual é o plano que se planeja, ele é análogo ao Plano Municipal de Saúde. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é onde é colocadas as orientações de onde cada recurso vai ser direcionado para cada política. Então, ele é análogo à programação anual. E a Lei Orçamentária Anual, ela é análoga ao relatório de gestão, e aí mostra e dá um retorno do quanto foi executado também de 4 em 4 meses. Reforçando o que eu falei anteriormente, trazido pela professora Maria Cristina Calvo e outros autores, os gestores municipais de saúde eles devem elaborar, então, a proposta orçamentária em conformidade com o plano de saúde e em conformidade e articulação com a área do orçamento e a área da Secretaria da Fazenda nos municípios, para garantir que se tenham os recursos necessários para cumprir aquelas ações e aquelas metas e aquelas diretrizes que a Secretaria Municipal de Saúde se propôs. Além dos instrumentos de gestão
que eu falei anteriormente dos instrumentos orçamentários, é importante que vocês conheçam a lei da responsabilidade fiscal que existe sobre os municípios, porque ela é extremamente importante e pode implicar na tomada de decisão. A lei de responsabilidade fiscal, ela coloca um teto máximo para que o gestor municipal ele utilize para a folha de pagamento pessoal. Então, isso tem acontecido muito, já aconteceu até mesmo aqui em Porto Alegre, de os municípios, secretarias municipais de saúde tomarem algumas decisões, como, por exemplo, mais recente, a criação do Instituto Municipal de Saúde da Família, o IMESF, porque naquele momento se tinha chegado no teto dos gastos com folha de pagamento de pessoal. E aí, naquele momento, assim como aqui em Porto Alegre, em outros municípios, ela acaba surgindo como uma salvação ao gestor municipal, no sentido de ele ter uma outra opção para administrar. Mas, atualmente, ele tem sido mais criticado, porque aumentou o número de organizações civis, OCIPs, ONGs e OSs, administrando de forma paralela, de forma contratada pelo município, a gestão pública do SUS, né? A gestão do Sistema Único de Saúde em nível municipal. E aí tem já existindo alguns estudos avaliando de forma negativa essa terceirização, digamos assim, da gestão da saúde. Um outro ponto também, para vocês terem como referência, é a forma de financiamento federal que existe hoje no país. Para relembrar também vocês, desde 2019, a forma de financiamento da atenção primária, principalmente, que é aquela nível de atenção em que todos os municípios têm gestão plena, ela mudou a partir de 2019, saindo do PAB fixo e PAB variável e indo para o programa Previne Brasil. Então, isso, com certeza, assim como aconteceu em outras instâncias, pode impactar e induzir na adesão ou não a políticas e programas de saúde. E se uma determinada política, um programa de saúde a nível federal, faz um repasse interessante, e aí quando eu falo interessante, né, com um valor de custeio alto, os municípios tendem a aderir. Isso é bem importante, porque pode ser que um gestor faça adesão a um programa que não necessariamente a população daquele município necessite. Então, isso aconteceu muito, não sei se vocês lembram, né, quando surgiu a instituição das UPAs dentro da rede de urgências e emergências no SUS. Então, vários municípios implantaram UPA e não tinha aquela necessidade no sentido de rede de serviços. Muitos municípios tiveram que construir, ficaram com obras paradas por todo o país e não conseguiram implementar até o final, ou por muito tempo, uma UPA, né? Uma unidade de pronto atendimento. E aí, tudo isso que nós falamos, né, foi para ambientar vocês, para a gente poder chegar, né, propriamente dito, na questão da pesquisa com esse tema. Se nós formos procurar no PubMed, por exemplo, o tema tomadores de decisão, tomada de decisão, de forma sem muito filtro, chegamos a ter mais de 8.000 resultados de artigos, de pesquisas sobre o tema. Se a gente vai tentar ser um pouquinho mais específico e abranger a saúde pública, a gente chega a 4.533. Provavelmente, se a gente colocasse municipal, iria diminuir, e se colocasse, se o estudo fosse específico, por exemplo, sobre a saúde bucal, ia diminuir mais ainda. Mas, de forma geral, nós fizemos uma pesquisa da maior quantidade de estudos que tinham sobre o tema. E o que a gente percebeu, pessoal? Que a maioria dos estudos, eles eram estudos de caráter descritivo, poucos analíticos e muitos teóricos, mas sem fazer análise e associações. Então, a maioria dos estudos que nós vimos sobre tomada de decisão até o momento, eles trazem a importância da tomada de decisão ser baseada em evidência clínica,
e evidência política. A maioria dos artigos que falam sobre tomada de decisão é mais focado com a tomada de decisão clínica, não tomada de decisão no âmbito municipal ou em relação a políticas e programas de saúde. Muitos dos artigos falam sobre a importância dos sistemas de informação para a tomada de decisão, e tem muito a ver também com o uso da vigilância, da epidemiologia, a importância da avaliação para a tomada de decisão, a importância de indicadores para a tomada de decisão, e alguns falam um pouco sobre a importância da economia da saúde, questão de custo-benefício para tomar essa decisão de forma mais adequada. E aqui eu trago alguns exemplos para vocês de alguns estudos que a gente encontrou. Então, um estudo dos professores que eu falei anteriormente da USP, eles trazem um papel da avaliação para tomada de decisão na gestão de serviços de saúde. Eles estabelecem umas características que devem ser consideradas para avaliação dos serviços de saúde, e são elas utilidade, oportunidade, factibilidade, confiabilidade, objetividade e direcionalidade. Colocam como os princípios para ancorar uma avaliação, e aí depois, posteriormente, tomar a decisão. Nós temos alguns livros importantes, como eu falei anteriormente, eles trazem mais a questão da tomada de decisão para decisão clínica com os usuários, mas também isso acaba auxiliando para se pensar na tomada de decisão de políticas públicas. Um outro estudo importante é um estudo da professora Aline Blaia, com a mestranda, né, que traz o perfil do gestor e práticas da gestão municipal no Sistema Único de Saúde, relacionando com o porte populacional dos municípios no Rio Grande do Sul. E aí se traz assim um estudo também com mais caráter descritivo, um dos primeiros estudos aqui do Rio Grande do Sul, tem seu valor, mas é um estudo mais descritivo e traz a escolaridade, profissão do gestor, que é super importante, né? A gente imagina, talvez, que o secretário de saúde, ele vai ser um profissional na área da saúde, não necessariamente isso vocês podem ver, é retificado aqui pelos achados do estudo deles. Outro item importante que eles questionaram é o tempo que a pessoa estava na gestão, se já tinha sido secretário ou não, várias pessoas, de certa forma, inexperientes, e se tinha algum vínculo político-partidário, sim. Um outro estudo interessante, que teve a parceria do CONASEMS, foi tentar caracterizar as características dos gestores no país. E aí, eles apresentaram de forma por região. E aí também, com vários blocos de perguntas, um bloco mais com as características sociodemográficas, pessoais, um outro bloco relacionado com a trajetória, e aí também muitos pela primeira vez, como gestores, qual o motivo para assumir a função e o que eles consideravam né, a autoavaliação dos seus pontos positivos para a nomeação como secretário. Estou deixando esses estudos aqui para vocês. Quem tiver mais interesse, estiver assistindo a aula, poder procurar depois e poder se apropriar, já que vai ficar gravado. Um outro estudo, que aí eu fiz parte, né, junto com a Fabiane e com o Fernando Ritter, a gente explorou quais fatores estavam associados ainda. Começamos o estudo antes de 2019, antes de mudar o financiamento da atenção primária. E aí nós queríamos explorar quais eram os fatores relacionados ao financiamento naquela época, que era o piso da atenção básica, o PAB fixo e o PAB variável, com as despesas municipais em atenção primária. Então, o que implicava no aumento ou diminuição, enfim, pelo um gestor das despesas em atenção primária no Rio Grande do Sul. Então, a gente percebeu no estudo
que os gastos em atenção primária se baseavam em grande parte na adesão aos programas federais, que eu falei anteriormente, né? E quanto maior era o porte populacional do município, menor parecia ser o gasto per capita em atenção primária. Isso pode ser explicado pelas diferenças de cobertura dos programas do PAB variável. E a gente não conseguiu achar nenhuma relação entre o gasto e os fatores associados com a demanda de saúde ou com o perfil demográfico e epidemiológico, que, em primeiro momento, a priori, o pesquisador pensa, né, que esses gastos teriam, sim, associação com esse perfil demográfico, sociodemográfico e epidemiológico da população. Então, tentando costurar com tudo que eu falei até o momento. A gente imagina que os gastos per capita em saúde, de forma geral, e também na atenção primária, vão ser proporcional e vão ter relação, vão ter, na verdade, associação com as necessidades de saúde da população. E o nosso estudo percebeu que teve muito mais relação com a adesão ou não de programas a nível federal. E aí, chegando no ponto principal da nossa conversa hoje, que eu gostaria de que ficasse plantada uma semente, né, entre vocês, é bom, se a gente entender um pouco mais de como funciona a tomada de decisão, entendemos o que existe na literatura, e mostrei para vocês que a maioria dos estudos são descritivos. Como que a gente pode pegar esse tema e tentar trabalhar e pensar em novos estudos de forma analítica, com desfechos mais específicos. Então, eu trago esse desenho aqui para vocês pensarem em que mais, além do que eu falei. Então, eu falei dos instrumentos de gestão, falei dos instrumentos orçamentários, falei do financiamento federal, falamos um pouco da lei de responsabilidade fiscal. Certo. E o que mais pode influenciar na tomada de decisão do gestor municipal? O que vocês acham? Essa é a ideia. Vocês pensem em variáveis de exposição, pensem se elas vão ter relação entre elas ou não, e pensem num desfecho, um desfecho imaginário aqui, no caso, a gente está falando muito em atenção primária, então digamos que fosse priorizar a atenção primária, mas pode ser, eu gostaria de saber o que talvez o que eu imagino que faça um gestor priorizar mais um determinado tipo de política. Por exemplo, o que faz um gestor priorizar mais políticas universais ou políticas focalizadoras. Então, eu trago esse desenho para vocês refletirem, pensarem e rechearem esse desenho pensando em variáveis. E aí eu tenho e faço algumas reflexões e algumas sugestões aqui para vocês também irem pensando. Como disse na definição dos professores Tanaka, quais outros fatores podem permear o processo de tomada de decisão? Os fatores individuais e pessoais desse gestor. Será que a formação, que já foi caracterizada por alguns estudos, será que a formação desse gestor ela implica em algumas preferências ou não? Se esse gestor ele é experiente, ele tem 10 anos de gestão pública, é diferente de um gestor que está no primeiro ano na gestão do SUS. Se o gestor tem vínculo político partidário, será que essas decisões elas serão técnicas ou elas serão estritamente políticas ou elas serão políticos e técnicas? Técnico-políticas. Se esse gestor ele for um profissional que é concursado do quadro e ele for indicado naquele momento para ser secretário municipal de saúde, isso implica, será que vai ser diferente de um gestor que veio de outro município ou muitas vezes de outro estado, mas ele foi indicado politicamente e ele está com a forma de contratação como cargo de confiança? Será que isso implica ou não? Pode ser que essa pessoa, esse indivíduo com cargo de confiança, ele seja qualificado, ele tem especialização, ele tenha mestrado, ele tem doutorado, mas pode ser que não. Será que isso implica ou não? E além dos fatores individuais e pessoais, prezados, os fatores contextuais ou de caracterização daquele município que a pessoa, que o profissional, ele aceita ser o secretário de saúde. Será que esses fatores implicam na tomada de decisão, nas preferências?
Sendo gestor de um município de pequeno porte, será que é diferente do município de maior porte, médio porte? Se o índice de desenvolvimento humano municipal ou o produto interno bruto impactam em alguma tomada de decisão? Se o gasto per capita impacta, o financiamento federal, como eu falei. Se eu assumo uma Secretaria Municipal de Saúde e esse município já tem uma cobertura adequada de serviços, será que isso impacta em algo ou não? Tudo isso eu estou trazendo para vocês refletirem. E aqui a gente tem um exemplo do que foi pensado num dado momento, especificamente daí da minha tese. E esse tinha sido o meu primeiro modelo teórico, assim, aquele primeiro modelo no primeiro e segundo ano do doutorado, em que a gente estava pensando, né, no primeiro ano do doutorado, em como que seria, baseado num instrumento que nós coletamos, um questionário com 404 gestores dos 497 do estado do Rio Grande do Sul. Então, quais variáveis que naquele momento eu escolhi? E aí eu escolhi na decisão e preferência sobre priorizar a APS, mas poderia ser priorizar uma política, poderia ser priorizar uma prática. Quais as outras variáveis que eu pensei que poderiam compor o perfil do gestor? Quais outras variáveis que teriam no banco, que seriam importantes eu agregar ou não? E qual variáveis contextuais eu iria trabalhar naquele momento? Depois esse desenho, esse modelo, ele mudou, mas só para vocês terem um conhecimento que daquele desenho inicial, que é o que eu quero que vocês comecem, a gente vai chegando nesse, depois o atual é todo cheio de linhas que vão se conectando para pensar em quais variáveis que eu ia colocar ou não no meu modelo, do modelo teórico, quais que eu iria colocar no meu modelo analítico. E aí, diante de tudo isso que a gente falou, temos alguns desafios e perspectivas para o futuro, como, por exemplo, como fazer um gestor ou uma Secretaria de Saúde priorizar algumas políticas em detrimento de outras. Será que é interessante propor um estabelecimento, assim, um padrão mínimo de indicadores para todos os municípios para trabalhar, uma matriz única? Será que o planejamento ele é só municipal ou é importante também pensar em planejamento regionalizado, integrado? Porque uma coisa é a gente falar de municípios grandes, como eu falei, de grande porte, outra coisa é falar de vários municípios de pequeno porte, e tem vários secretários de saúde que não existe, por exemplo, nenhum hospital ali por perto. Como que a gente vai pensar? Ou se, por exemplo, um município tem um CAPS, o outro município tem um centro de especialidades odontológicas e um outro tem um hospital. Então, nesse exemplo imaginário, será que isso não seria melhor os 3 municípios conversarem, se apoiarem, fazerem um planejamento regional integrado e não ficar só no planejamento municipal? Uma outra questão também bem importante que veio durante o doutorado, que eu trago para vocês, é o quanto a prática de educação permanente ela é utilizada ou não como dispositivo de qualificação da rede de atenção em saúde e do SUS dentro do município. Oscilou muito entre os gestores que responderam a pergunta enfim, as perguntas da pesquisa. Em que medida também é utilizada a opinião do Conselho Municipal de Saúde para tomada de decisão, o quanto é usado realmente ou o quanto é reuniões pro forma, só para dizer que passamos pelo Conselho Municipal de Saúde. Um desafio também é como a gente incentivar os gestores a usar os dados epidemiológicos para tomada de decisão, principalmente como fazer eles utilizarem evidências, como tornar os papers e os artigos interessantes. E tem algo que é bem importante, assim, dentro dos programas de pós-graduação, e alguns têm incentivado muito isso, após o mestrando, o doutorando, né, produzir também os artigos com os achados do estudo, também apresentarem os achados, os resultados de forma mais palatável
para os veículos de comunicação local e para os próprios gestores e outras pessoas, outros atores da sociedade que possam utilizar os resultados da tua pesquisa de forma prática. E isso vai muito ao encontro dessa segunda pergunta aqui, que é como incentivar os gestores a terem interesse por implementar uma política, uma prática, uma ação no município, porque vários estudos apontaram benefícios de uma determinada medida, de uma determinada ação. E esse editorial, ele fala bastante desse aspecto, né, do quanto não necessariamente nós temos evidências, isso respalda e isso faz com que as medidas sejam aplicadas. Do quanto é importante também a articulação política e a articulação com a população para que se possa implementar políticas universais ou focalizadoras e possa se diminuir as inequidades em saúde. E aí, antes de encerrar o nosso encontro, mesmo que breve, fico à disposição para que nós possamos fazer um encontro síncrono em um outro momento e falar um pouco sobre o Previne Brasil, mas eu gostaria muito que vocês pensassem naquele desenho, onde a gente coloca as variáveis de exposição e se pensa no objetivo de estudo e se coloca a variável de desfecho. Eu gostaria que vocês ficassem com esse tema de casa, escolhessem uma variável que vocês acreditam que tem associação com o processo de tomada de decisão municipal. Pode ser alguma variável que eu ali sugeri, que eu também coloquei como os desafios, né, e perspectivas da pesquisa. E aí vocês escolhendo uma variável que vocês proponham, que eu gostaria que vocês fizessem uma hipótese, de forma crítico-reflexiva, sobre como que vocês acham que isso vai balizar, vai influenciar na tomada de decisão do gestor municipal, né? E fico à disposição aí para vocês. Um abraço e um beijo.